Meu nome é Fernando Farinaso, da Farinaso Arquitetura. A fachada de uma casa, ela é a parte externa da casa. O que você, normalmente, o que se percebe é assim, que as pessoas falam sobre fachada de uma casa, é a parte da frente da casa. Mas a casa é composta por 4 fachadas, no mínimo, né? Que são as 2 laterais e a fachada posterior, que é a fachada do fundo. A gente tem que planejar a casa nos 4 lados, vamos dizer. Ela é uma edificação que as pessoas se movimentam em volta e tudo tem que estar harmônico, né? Tudo tem que conversar, os elementos de trás com os elementos da frente, e tem que ter a percepção que isso é uma arquitetura única, que ela tem uma linguagem, né? Uma única linguagem, uma expressão, né? Que a gente pode chamar uma expressão da arquitetura única. Então, como que a gente projeta? Pensando que elementos tenham que ter repetição, né? O que a gente coloca na frente, provavelmente a gente vai repetir ele no fundo, e isso faz com que a arquitetura, além de proporções, né? Proporção entre altura, largura, abertura de janela, as aberturas de portas, elementos arquitetônicos que compõem essa fachada, que são os beirais da casa, ou uma casa sem beiral, as esquadrias, né, os vidros, os revestimentos que essa fachada receberá. Se a alvenaria vai ter um revestimento ou em porcelanato, ou em tijolo, ou a própria alvenaria pintada com pintura ou um concreto aparente, todos esses elementos compõem a fachada. Então, nós temos um conceito de arquitetura que o meu escritório trabalha, que é um conceito da arquitetura contemporânea, que é a expressão da arquitetura atual, a arquitetura que nós vivemos, que o homem moderno se expressa pela arquitetura dessa maneira, que é o que a gente vê, mas isso tem variações, né? Essa arquitetura pode ter uma expressão mais regional, né? Você pode usar elementos regionais, ela tem que expressar o próprio clima. Então tudo isso faz com que a arquitetura tenha uma expressão, além de uma expressão cultural também, né? Que expressa a cultura local ou uma cultura mundial. Eu considero que a arquitetura contemporânea ela adota uma linguagem mais universal. Então a gente vê residências que estão construídas no Japão, que são similares ao que está construído na Finlândia, nos Estados Unidos ou no Brasil. Então a arquitetura, o homem globalizado tá com uma tendência de que uma linguagem mais próxima uma da outra, diferentemente do que acontecia muitos anos atrás, que existia mais um regionalismo. Se a gente tem um projeto com um terreno de frente grande, frente larga, né, que seria assim, acima de 20 metros, né, de 25 metros, 30 metros, que são 2 terrenos de 15, por exemplo, a gente tem o impacto visual de fachada é muito maior que um terreno que seja a metade disso. Então, assim, a imponência da casa, a arquitetura que ela vai ter no final, você tem muito mais condições de fazer elementos e trabalhar esses elementos, ou destacando a horizontalidade ou verticalidade, ou misturando as duas coisas. Você tem muito mais condições e trabalhabilidade, você tem mais área para trabalhar. Naturalmente, esses projetos são projetos que dão muito mais impacto visual. Quando você tem uma casa térrea, né, ela naturalmente, por ser um único pavimento, ela tem a tendência a aparecer menos, a não causar tanto impacto visual, principalmente se você está numa área entre 2 sobrados altos, né? E você faz uma casa térrea, ela tem a tendência a não aparecer muito, mas a gente pode solucionar isso
trabalhando a casa com o pé direito mais alto e criando uma fachada que apareça mais e que tenha mais volume de obra, certo? Quando nós temos 2 pavimentos, a altura ela é mais, você tem mais altura de obra e você tem mais condições de paredes, né, de volume de projeto para poder trabalhar também. Mas a arquitetura, a função do arquiteto me dar um terreno e aquilo que você precisa, e a gente vai achar a melhor solução possível. Quem observar os nossos projetos, você vai observar que tem uma linguagem, assim, às vezes que se repetem algumas vezes, mas a gente está sempre buscando soluções novas e que com o passar dos anos vão se renovando. A gente adota uma arquitetura com linhas retas, gostamos de espaços integrados e que você consiga ter um pouco de transparência pela existência dos vidros, né? Gostamos de utilizar alguns elementos na vertical, em contraponto com o horizontal, para que dê um equilíbrio de formas. A gente usa bastante elementos de concreto, mas assim, sem muito exagero. Agora a gente adota muito esquadria preta, mas também não é uma regra. Isso, a gente, quando usa esquadria preta, normalmente a gente escurece mais um pouco a casa, que é um elemento, a gente observa que a arquitetura, as residências estão se escurecendo e não tudo tão branco quanto era alguns anos atrás. O uso de elementos vazados, pergolados nas lajes, aberturas nas lajes, nós usamos bastante. Grandes portas, usamos muita madeira nos projetos e sempre algum elemento, uma pedra, algum revestimento cimentício, e isso tudo com um paisagismo também que emoldura essa arquitetura, um paisagismo bacana também que vai harmonizar toda essa fachada.